Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso curso. Você que está aí estudando, começando a estudar para concursos, ou você que já vem estudando para concursos, mas que quer estudar a língua portuguesa como se fosse do zero, voltando a estudar os fundamentos, os conceitos básicos necessários para que você faça uma prova nota 10. Esse é o nosso curso que vai preparar você para qualquer embate, para qualquer concurso. Vai trazer toda a teoria necessária para você fazer uma excelente prova de língua portuguesa. Após esse curso, é claro, português você estuda até passar. Eu digo sempre, até depois de passar, porque isso é um fato, você vai se viciar em língua portuguesa. Você vai correr um grande risco, que é o de querer estudar só português. Não vou te enganar, isso vai acontecer. Então, eu sou suspeita, mas você corre esse risco. Então, juntos aqui, nós vamos adquirir a base e depois desse curso, você vai continuar treinando por meio de questões, provas, até depois do seu concurso. Somos aqui, como eu digo, é como se fosse uma seita daqueles que amam a língua portuguesa. Estamos aqui voltando. Eu trouxe para você um exercício muito legal, é uma dinâmica. Em cada alternativa, você tem duas palavras. Das duas palavras, você vai destacar a única que esteja correta. Vamos lá. Na letra A, qual é a forma correta? A correta é Icaraí. Bom, por que Icaraí está correto? Porque, vamos relembrar, Icaraí. Esse I é a segunda vogal do hiato. Então, quando o I ou o U for a segunda vogal do hiato, for tônico, vier sozinho ou com S, receberá acento. Essa é a explicação de Icaraí. Então, essa é correta. Agora, Itaipu não está certo porque nós aprendemos que são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, E, M, seguidos ou não de S. Itaipu é oxítona terminada em U. Então, não há por que ter esse acento. Então, eu não vou nem destacar, eu não vou nem sublinhar, porque o exercício é para marcar só a correta, né? Itaipu está errada, sem acento. Só separando aqui as sílabas para você de Itaipu, ó, Itaipu. Então, é uma oxítona terminada em U. E são acentuadas apenas as oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidos ou não de S. Agora eu queria que você aproveitasse e observasse o I de Itaipu. Por que o I de Itaipu não tem acento e o I de Caraí tem acento? Essa é uma pergunta que mais cedo ou mais tarde você vai fazer. E eu aproveito para antecipar, caso você tenha essa dúvida. Você acabou de ver comigo nas regras de acentuação gráfica que o I e o U, toda vez que forem a segunda vogal do hiato, serão acentuados. Nesse caso, o I é segunda vogal do hiato. Por que não é acentuado? Porque a regra diz ainda que o I e o U serão acentuados se forem tônicos. É só você olhar lá na regra que você vai ver. Acentua-se o I e o U quando tônico e for a segunda vogal do hiato, tal. Então, o que acontece? Você só vai acentuar o I ou o U quando ele for tônico. Se ele for átono, você não acentua. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber se ele é tônico ou se ele é átono? Nesse caso, veja só, ele é átono, por isso ele não é acentuado. Esse aqui era tônico, por isso era acentuado. Mas como é que você sabe que esse I de Itaipu é átono? Porque só existe uma sílaba tônica na palavra. Nesse caso, a sílaba tônica de Itaipu não está no I, está no U. Itaipu, entendeu? Então, veja só, a sílaba tônica aí é o U de Itaipu e não o I.
Esse I é átono, por isso não leva acento. O I e o U, segunda vogal do hiato, só leva acento se for tônico. Um outro exemplo que eu vou aproveitar para dar aí a você e fazer você refletir é, ainda na letra A, tá? Então, falando ainda desse I do Itaipu, eu vou te dar mais dois exemplos, olha. A palavra saída tem acento. Por que saída tem acento? Porque o I é a segunda vogal do hiato, é tônico, né? Ele é tônico, ele é a segunda vogal do hiato e é acentuado, beleza? Então, ao pronunciar, você percebe que ele é tônico, olha, saída. O tônico, o I tônico, a vogal quando ela é tônica, ela é a vogal, eu gosto sempre de explicar assim, olha, ela é a vogal que manda na palavra. Qual é a vogal que manda nessa palavra aí, ó? Saída, é o I, não é? Então é a vogal que manda na palavra, beleza. Mas a palavra saideira não leva acento. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas saideira não tem acento. Saída tem, saideira não tem. Olha aqui. Sa-i-deira. Então, em saideira, o I continua sendo a segunda vogal do hiato. Só que aqui, ele não leva acento. Porque a tônica, a sílaba tônica, é esse DEI. Saideira. Esse I é átono, então é sem acento. Entendeu? Então, muito legal isso, ó. Esse I é átono. Da mesma forma que o I de Itaipu não leva acento. São situações idênticas. Fechou? Entendeu? Então, são dúvidas que você estudando aí sozinho, pode ser que você venha a ter. E eu já antecipo aqui para você não se sentir tão sozinho. Eu estou daqui imaginando as dúvidas que você aí pode ter certeza. Agora vamos ao segundo par de palavras. Bocaiúva e chapéu. Essa aqui foi uma pegadinha para você. Bom, a correta é chapéu. Essa é a correta. Bom, por que chapéu tem acento? Vamos lá, vamos entender por quê. Eu vou usar o espaço aqui de baixo para explicar cada letra, tá? Chapéu tem acento. Porque esse esse ditongo aberto, lembra a regra dos ditongos abertos ei, el e oi. Lembra? Os ditongos abertos ei, el e oi só recebem acento no final da palavra. Com o novo acordo ortográfico, deixaram de receber acento no meio da palavra. Só recebem acento no final. Ou seja, nas palavras oxítonas, esses ditongos abertos recebem acento. É por isso que chapéu tem acento. Tá, beleza. Agora, por que bocaiúva não tem? Olha, essa explicação que eu vou dar tem a ver, você não vai gostar muito, mas é bom anotar, tem a ver com o novo acordo ortográfico. Muita gente criticou o novo acordo ortográfico em função de exceções. Muita gente falou assim, são muitas exceções, isso vai tornar tudo difícil. Houve essas críticas ao novo acordo. Então, houve uma crítica em relação a essa palavra aí, que nesse caso não recebe acento. Você vai ver por quê? Porque é uma exceção e eu quero que você anote essa exceção. Bom, não recebe acento, bocaiúva. Primeiro vamos separar as sílabas de bocaiúva. Bocai, uva. Bom, por que bocaiúva? Primeiro, vamos lá. Esse U é a segunda vogal do hiato, não é? Bocaiúva. É a segunda vogal do hiato, é tônico. Então, deveria receber acento, porque o I e o U, quando for segunda vogal do hiato,
for tônico, virá acentuado, não é mesmo? Tá, por que não recebe acento? Aí eu quero que você explique. Aí, essa é uma exceção, porque vem antecedido de ditongo. Entendeu? Como ele vem antecedido de ditongo, o novo acordo ortográfico determina que o I e o U, e eu quero que você anote isso daí. O I e o U, quando for segunda vogal do hiato, for tônico, mesmo que venha, mesmo que seja tônico, se vier antecedido de ditongo, não leva acento. Você vai achar que é uma chatice isso, mas existe uma explicação. É que o novo acordo ortográfico diz que, nesse caso aí, quando ele vem antecedido de ditongo, não há necessidade de acento, porque ninguém vai errar a pronúncia dele, ninguém vai pronunciar de uma maneira diferente, não precisaria do acento. É diferente de saída. Se você não colocar acento no i de saída, daqui a 10 anos as pessoas falarão saída. Então precisa ter esse acento. O que o novo acordo ortográfico vem dizer é que quando o i ou o u vem antecedido de ditongo, ele não precisa de acento, mesmo sendo segunda vogal do hiato, porque com acento ou sem acento, as pessoas vão pronunciar corretamente. Então o acento seria desnecessário. E realmente, se você pensar, bocaiúva não precisa do acento para que você diga bocaiúva. Você vai pronunciar desse jeito, de qualquer maneira. Entendido? Colocou aí essa anotação de pé de página, de novo acordo ortográfico? Custa nada anotar. Se eu já vi isso cair em concurso? Já vi. Por isso que eu estou colocando aí para você. Então, vamos lá. Letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: por e para. Qual das duas está correta? A correta é a primeira forma. Esse por tem acento circunflexo. Por quê? Porque esse é o acento diferencial, não é isso? Então, esse por verbo vem com acento para se diferenciar da preposição por. Então, essa é a explicação. Agora, para não tem mais acento. Então, eu vou retirando aqui os acentos para você. Para não tem acento, né? O novo acordo ortográfico tirou esse acento. Esse era um acento que até existia, um acento diferencial. Mas com o novo acordo ortográfico, esse acento não existe mais. Aliás, você estudou comigo lá na teoria que só existem 3 acentos diferenciais, lembra? Do pôde, do ter e vir na terceira pessoa do plural, né? Tem, vem. Então, pôde, ter e vir na terceira pessoa do plural e por, verbo. Então, para não existe mais. E eu até havia comentado que numa frase como essa, lembra? Eu falei isso lá na teoria. Ele para ver o mar. Se você for pensar bem em frases assim, ó, ele para ver o mar, você vai ter 2 paras iguais, né? Um é verbo, o outro é preposição, mas os 2 sem acento. Para quem olhar, vai ficar estranho. A explicação que se dá, que os gramáticos deram, é que você não precisa do acento para entender a frase. Você não precisa do acento para entender que esse primeiro para aí é verbo, ó. Ele para ver. Ele para ver. Não preciso do acento para saber o que é verbo, o que é preposição. Então, sem acento agora, esse acento caiu com o novo acordo ortográfico. Na letra D, a forma correta é eu traí. Esse I vem com acento, porque é o I da segunda vogal do hiato,
trair, né? Ele é tônico, veja, ele é forte, por isso é acentuado. E aí você aprendeu que se ele viesse antecedido de ditongo, não seria acentuado, mas não é o caso aí, então ele é acentuado. Tudo bem? Correta. Agora, gratuito tá errado por quê? Gratuito não tem esse acento. Até porque a forma correta de se pronunciar gratuito é assim, ó, gratuito. Gratuito. Isso aqui é um ditongo, ó, isso aqui é um ditongo. Você só acentuaria o i se ele fosse a segunda vogal do hiato, tipo gratuito. Então, as pessoas é que costumam pronunciar essa palavra de maneira equivocada, de maneira errada. Gratuito. Se a pronúncia fosse essa, gratuito, levaria acento, né? Porque o i seria a segunda vogal do hiato. Não leva acento, porque não é a segunda vogal do hiato. Isso não é hiato, isso é ditongo. Esse u encontra-se com o i na mesma sílaba. Gratuito. Entendeu? Tá. Letra E. Qual dessas duas formas é correta? Enjoo ou eles provêm? A correta é eles provêm. Bom, entenda que, vou colocar a análise da letra E aqui. Eles provêm vem do verbo provir. Provir significa vir de, originar-se. Então, eles provêm é o verbo provir, que deriva do vir. E aí você sabe que o ter e o vir, na terceira pessoa do plural, eles têm acento diferencial, que é o acento circunflexo. Tudo bem? Então, é por isso que eles provêm tem acento, por isso que está correto, tá? Agora, enjoo tinha acento antes do novo acordo ortográfico, não é? Só que com o novo acordo ortográfico, lembra? Nós vimos que o primeiro o de perdoo, enjoo, abençoo, não tem acento. Não tem mais acento, esse acento caiu. E a explicação foi aquela que eu te dei aí, em muitos casos. O que a gramática fala? A gramática fala que, nesse caso, o acento não faria nenhuma diferença em relação à pronúncia. Ou seja, não há necessidade desse acento para que se pronuncie corretamente. Por isso, a forma é eles provêm, com acento circunflexo, que é a forma correta. Na letra F, vamos lá. Na letra F, eu tenho aí duas formas. Eles preveem e ele prevê. Qual é a forma correta? Vamos lá. A forma correta é ele prevê. Ele prevê. Esse E é acentuado. Por quê? Lembra? Prevê é só separar as sílabas. Quando você separa as sílabas, você entende, ó. Prevê é uma oxítona terminada em E. Entendeu? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Agora, prevêem não tem mais acento. Por quê? Vamos lá, ó. Só pensar comigo, ó. Eles preveem. Esse é o verbo prever, não é? É. Entenda que quando se fala eles preveem, está se pensando no verbo prever, de previsão. Tudo bem? Então, o verbo
prever, ele é daquele grupo do crer, dar, ler e ver. Lembra? É o crer, de, ler, ver. Então, ó, crer, dar, ler e ver. Esses verbos, crer, dar, ler e ver, eles perderam o acento circunflexo. Então, hoje, você escreve creem, sem acento, veem e seus derivados. Não são só eles, são eles e os derivados. Então, é por isso que preveem não tem acento, porque é derivado do ver. Na letra G, vamos agora para a letra G. O que é correto? Eu apoio com acento ou o apoio sem acento? Primeiro eu quero que você entenda que nós temos aí duas palavras distintas, diferentes. A primeira é o verbo apoiar, eu apoio. A segunda é o substantivo, o apoio, tá? Então não confunda. Somente uma aí está grafada de maneira correta. A correta é a segunda forma, o apoio. Essa que é a forma correta. Bem, por que eu apoio está errado? Por que deve vir sem acento? Ora, separando as sílabas da palavra apoio, você percebe que esse oi, apoio, esse é o ditongo aberto, o oi, que você estudou comigo, que os ditongos abertos ei, el e oi, eles não são mais acentuados se vêm no meio da palavra. Entendeu? Então, não tem mais acento, embora seja esse ditongo aberto oi, apoio. Ele é aberto, mas não tem acento. Só leva acento se vier no final. Por exemplo, corrói leva acento, Niterói leva acento. Agora, por que apoio não tem acento? Apoio. Deixa eu separar as sílabas então. Apoio. Ó, esse aqui é o verbo, tá? O primeiro não tem acento porque é aberto. É um ditongo aberto, mas está no meio da palavra. Agora, por que apoio não leva acento? Bom, primeiro que esse oi é fechado, de qualquer maneira ele não levaria. Segundo, que ele é uma paroxítona, esse vocábulo aí é apoio, paroxítona, né? Concorda que é uma paroxítona? Paroxítona terminada em o, apoio. E aí, o que você estudou comigo? São acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em a, e, o, em, ens. Esse aí, como é terminado em o, não é acentuado, tá bom? Então, nenhum dos dois tem acento. Por isso que a segunda forma é que estava correta. Na letra H, ele detém ou eles detêm? Qual é a forma correta? A correta é ele detém. Bom, então vamos pensar aqui, eu vou aqui raciocinar com você. Por que ele detém está correto com o acento agudo? Bom, primeiro vamos pensar, que verbo é esse? Esse é o verbo deter. O verbo deter, ele é derivado do ter, não é? Tá. Bom, nós sabemos que ter, vir e derivados, eles têm acento diferencial, ou seja, circunflexo, no plural. Mas é no plural. Tudo bem? Tá. Nesse caso, por que está certo esse acento agudo no singular? Bem, primeiro, não poderia ser circunflexo, entendeu? Por que não poderia ser circunflexo?
porque o circunflexo é o de plural. Então, por que esse acento agudo aí? Ele detém. O que está certo? Se você separar as sílabas da palavra detém, estamos diante de uma oxítona terminada em EM. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM, seguidas ou não de S. Não é isso? A, E, O, EM, seguidos ou não de S. Nesse caso aí, é uma oxítona terminada em EM, por isso é acentuada. Esse acento agudo é o acento do singular. Se fosse a forma de plural, aí eu vou colocar logo aqui o plural, seria eles detêm. Aí seria o acento diferencial. Entendeu? Então, voltando aqui comigo à letra H, a forma correta é ele detém com acento agudo. Isso aqui está errado? Está. Por quê? Porque você já viu que não existe eles detêm. Isso está errado. O verbo deter, o seu plural é detém, com um E só e acento circunflexo nesse E. Detém, entendeu? Essa é a forma de plural. Esse duplo E aí que você está vendo, eles detêm, isso não existe. Esse duplo E só existe nos verbos crer, dar, ler e ver, como você viu, lembra? Era o crer, dele e ver. Mas mesmo assim, com esses verbos, nós já vimos, é sem acento agora com o novo acordo. Então, é creem, deem. Então, de qualquer maneira, esse acento aqui não existe nesse primeiro E, foi abolido com o novo acordo ortográfico. Então, de qualquer maneira, seria uma forma de você ver que isso está errado. Entendeu? Legal, né? E aí, eu vou para o último, da letra I, que traz também duas formas. Você tem que descobrir qual é a correta. A correta é o vocábulo pôneis. Por que que pôneis está acentuado corretamente? Ó, pôneis. É uma paroxítona em ditongo. Pôneis. Paroxítona que termina em ditongo. É acentuada. Agora, por que que pera não leva mais acento, né? Pera, eu acho que comentei lá na teoria, era um vocábulo que tinha acento lá antes do novo acordo ortográfico. Pera tinha acento. Tinha acento essa fruta, pera, para fazer a distinção, era um acento diferencial que fazia distinção com a contração da preposição per mais o artigo a, pera. É porque você nem conhece isso, mas havia a preposição per lá no português arcaico. Então existia pera fruta e existia pera preposição. É por isso que tiveram lá na época tiveram que colocar um acento no pera fruta para fazer a distinção com pera preposição, entendeu? Tá, tudo bem. Vamos lá. Mas agora não tem mais acento. Esse acento diferencial caiu, até porque você já memorizou comigo que só existem 3 acentos diferenciais, lembra? Ter, vir e derivados, por e pôde. Então, pera, acento diferencial caiu. Mesmo assim, mesmo que você não soubesse de nada disso, vou te dar uma estratégia de sobrevivência para a hora da questão. Por exemplo, pera. Você olha isso aqui, aí você pensa, me deu uma vontade de colocar pera com acento. Tô com vontade de colocar acento no pera. Posso? Não. Por que que não posso? Porque é paroxítona terminada em A.
Lembra? São acentuadas todas as paroxítonas, exceto aquelas terminadas em A, E, O, em seguidos ou não de S. Como é uma paroxítona terminada em A, de qualquer maneira, não poderia ter acento. Então você não precisaria saber nada do novo acordo ortográfico para falar sobre isso. No próximo bloco, então, eu volto com muito mais para você. Até já!